muita gente tinha interesse porque perderam algumas das aulas passadas. Então, nós já abrimos o canal do YouTube da Fundação Altino Ventura, a questão do ensino. Então, não confundam, existem dois Instagrams, mas o que vocês estão buscando é o de ensino, então é o Ensino Fave, e nele vai ter todos os links, vocês conseguem acessar pelo Instagram, o YouTube, e vocês também podem buscar o nosso canal no YouTube, no próprio YouTube, só digitando Ensino Fave, que aí vocês vão ter acesso a todas as aulas. Nós estamos baixando na ordem que foi gravado, então, do início, e aí o de Flavinha em algum momento também vai ser subido, mas sejam bem-vindos hoje para o nosso Web Update, e eu vou passar a palavra aí agora a Bruna e a Dilana, que vão introduzir a nossa palestrante do dia. Obrigada. Ótimo, realmente um prazer para mim estar aqui hoje. Maria Flávia Ribeiro, uma médica que realmente traz muito orgulho, não só por ser uma pessoa extremamente capacitada, oftalmologista, mulher, que realmente levanta a bandeira de ensino, ela passa o conhecimento de forma muito transparente. Quando você vê Flavinha fazendo uma aula, você tem certeza que você vai levar alguma coisa para casa. É uma das pessoas que dão aula realmente para outra pessoa que está assistindo levar alguma coisa na bagagem, não simplesmente para ela estar lá na frente. Então, para mim, me deu muita honra quando ela aceitou vir participar desse nosso Web Update. Maria Flávia, ela é especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa pela Unifesp, então ela foi da Escola Paulista de Medicina. E ela sempre não só aprendeu na prática, como se dedica muito a estudar e a entender por que as coisas. Está sempre muito antenada. Então, quando a gente pensou num tema para ela, nada mais apropriado do que ela falar de tomografia corneana, que ela realmente se dedica muito a estudar isso. E aí ela vai trazer tanto a base da tomografia corneana para quem faz a cirurgia refrativa, como para quem faz a cirurgia de catarata. Então, as 10 dicas de ouro dela. Seja muito bem-vinda, Flávia. Todos que quiserem fazer perguntas, é só usar o chat aqui que a gente vai fazendo à medida que a aula for progredindo, ou então no final, vamos ver com o tempo. Também aqui agradecer e reconhecer também a doutora Dilana Sá, que realmente faz um trabalho muito lindo na frente da coordenação de ensino da Fundação Altino Ventura, é especialista em segmento anterior, faz cirurgia refrativa, faz cirurgia de catarata, e vai ser um prazer estar aqui com todos vocês que estão nos acompanhando para a gente aprender mais de Flavinha. Então, fique à vontade, Flávia. Flavinha, o prazer é todo nosso de tê-la conosco nesse dia e aprender com você todo o conhecimento que você tem da tomografia, e aí a experiência que você tem tanto com o Pentacam quanto com o Galilei só vai enriquecer o nosso conhecimento, aproveitando para a cirurgia de catarata, para a cirurgia refrativa. Então, não vou nem me delongar, porque quem tem que falar aqui é você. Então, fique à vontade. Bom, gente, em primeiro lugar, é uma honra. Eu tenho uma admiração enorme pela Bruna, pela Camila, pela família, por vocês todos, por todo o histórico e contribuição para a oftalmologia. Então, para mim, que é uma honra estar aqui falando para vocês. Eu tive a oportunidade de assistir outros web updates de vocês, achei sensacionais, e o objetivo, ao meu ver, né, eu sei que tem um público bem variado, mas é trazer um pouquinho justamente disso, da minha experiência com Galilei e Pentacam, que são os tomógrafos que a maioria tem disponível, né? E a tentar dar essa dica, esse a mais, aonde procurar na tela, que eu percebo que os aparelhos hoje, cada vez mais, eles estão com mais informação, mais complexo, e fica difícil para a pessoa navegar nas telas e entender aonde que ela pode extrair, como extrair a informação da tela e, de fato, aplicar na prática, né, como cirurgião de catarata ou refrativa. Hoje eu trabalho basicamente muito com córnea, né, com ceratocone. O meu foco no dia a dia é ceratocone, crosslinking, anel, cirurgia refrativa, LASIK, PRK, e estou emergindo cada vez mais em biometria, porque aconteceu de eu estar numa região em que há muita cirurgia de catarata de casos complexos, e essas biometrias diferentes e difíceis acabam caindo justamente na minha mão pela minha experiência com córnea. Então, de fato, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, e por isso que eu vou trazer um pouquinho disso daqui para vocês, com toda a humildade, sabendo que vocês aí sabem mais ainda, tá? Muito bem.
também tentei trazer alguma coisa um pouquinho mais atualizada. Vamos ver aqui se está passando. Olha, apesar de eu colocar slides dos dois aparelhos, eu não tenho conflito de interesse, tá bom? Com nenhuma das empresas. Mas eu acabo falando diretamente os nomes comerciais, até para ajudar, para facilitar a didática, tá? Muito bem. Basicamente, para a cirurgia refrativa, eu separei 5 itens e para a cirurgia de catarata também, tá? Então, são 5 coisas de cada um que eu busquei trazer dentro das telas e dos displays dos tomógrafos, tá? Começando um pouquinho com cirurgia refrativa, com o clássico, tá? Mas antes de entrar, eu acho que vale uma introdução. Quem já assistiu alguma aula minha sabe que alguns desses slides iniciais eu já mostrei algumas vezes, mas eu acho interessante vocês saberem. É só mostrando a captura dos aparelhos, tá bom? Basicamente, aqui em cima a gente tem o Pentacam e embaixo o Galilei. Eles têm algumas diferenças básicas que eu acho importante para quem está iniciando saber, tá? A captura dos dois é muito rápida. Vocês viram que os dois já capturaram aqui. O Pentacam, tá? Nós temos a versão, o tradicional, o HR, o HXL, agora tem o Wave, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, basicamente, em termos de tomografia de córnea, que é o que a gente está discutindo aqui, é uma câmera de Scheimpflug e uma segunda câmera que corrige qualquer movimento que você tem na hora que está fazendo a captura. Mas é uma câmera rotatória de Scheimpflug. Scheimpflug é a varredura em fenda, né? Muito bem. O mapa de construção do tomógrafo, ele é a partir da elevação, certo? Então, a gente consegue traduzir a curvatura da córnea através da reconstrução em 3D e da medida da elevação em cada pontinho. Muito bem. No Galilei, a curvatura da córnea ela é dada pelo plácido mesmo. Então, ele é uma tecnologia de Scheimpflug também. São 2 câmeras rotatórias e o disco de plácido também, além dessa câmera que corrige os movimentos. Eles conseguem fornecer ambos uma reconstrução em 3D e, basicamente, eles têm praticamente os mesmos mapas, com algumas diferenças entre os grupos de estudos que criam os displays dentro dos aparelhos, mas ambos têm mapa axial e todos os outros mapas que a gente vai discutir aqui. Em relação ao Pentacam, sempre vocês vão ver nas minhas telas, quando vocês tiverem dúvida qual display que eu estou mostrando, tem descrito em algum lugar, tá? No caso aqui, está mostrando o Pentacam em comparação com uma topografia, tá? No caso do Pentacam, como ele faz uma reconstrução, o Pentacam tá para cá, tá? Nessa parte da tela aqui. Como ele faz uma tomografia de reconstrução, ele consegue ver a periferia da córnea melhor e ver também o centro de uma maneira diferenciada em relação ao disco de plácido. Então, teoricamente, essa seria uma vantagem dele. Por outro lado, quando a gente fala do Galilei, ter o disco de plácido é muito interessante também, tá? E o fato de ter 2 câmeras de Scheimpflug, teoricamente, seria uma vantagem, porque você consegue ver a periferia da córnea. Na hora da segunda rotação da outra câmera, ele mede 2 vezes o mesmo ponto. Então, você, teoricamente, teria uma precisão mais interessante. Só estou mostrando um pouco das diferenças dos aparelhos. Mas, basicamente, o conceito é de que o Pentacam é uma câmera de Scheimpflug rotatória e o Galilei é dual Scheimpflug mais o plácido, tá? Muito bem. Sabendo disso, os mapas que a gente está acostumado a imprimir no consultório, receber para avaliar, são os 4 mapas refrativos. E muita gente acredita que os tomógrafos fornecem essa informação e somente. E, na verdade, ambos, tanto o Galilei quanto o Pentacam, têm uma infinidade de informações que é justamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Os 4 mapas refrativos, basicamente, eles mostram um mapa de curvatura axial, um mapa paquimétrico, um mapa de elevação anterior e posterior, tá? A diferença, o que a tomografia foi muito interessante, que fez toda a diferença em termos de conhecimento. O mapa paquimétrico, antes a gente, quando fazia a avaliação da córnea, a gente só tinha uma paquimetria no central, né? O Central Corneal Thickness. Quando a gente tem acesso ao mapa paquimétrico, fez toda a diferença, principalmente na área de screening para refrativa. E quando a gente tem a possibilidade de estudar a córnea posterior, também fez toda a diferença, tanto para screening de ectasia e agora também para catarata, porque a gente descobriu o astigmatismo posterior, que ele faz toda a diferença no nosso cálculo de lente tórica, por exemplo. Fora outras coisas que a gente consegue calcular quando a gente está falando de reconstrução e de Scheimpflug, tá? Muito bem. Antes de eu entrar nas dicas,
eu acho que isso aqui é uma dica à parte, eu sempre falo disso, das escalas. A gente costuma receber muitos exames de colegas, tá bom? Perguntando, Flávia, você acha que esse exame é suspeito? Eu posso fazer um LASIK? Posso fazer um PLK? E faz toda a diferença se a gente acertar a escala. Eu trouxe esse estudo, que é um estudo clássico, do grupo do Dr. Renato, em que eles pediram para que vários especialistas avaliassem a curvatura, o mapa axial anterior com escalas diferentes. Então, se vocês observarem, esse primeiro mapa aqui, ó, essa primeira foto, nada mais é do que, por exemplo, o 1 é o paciente 1, com uma escala. Na outra foto, é esse mesmo paciente com outra escala. E aí, quando a gente tem uma escala mais suave, a tendência, mesmo do especialista, é achar que aquela córnea é normal, porque tem mais tons de verde, né? E aí, a tendência é a gente achar que não é uma córnea suspeita. Quando os especialistas foram confrontados com isso, né, foi mandado em tempos diferentes esses exames, mesmo os especialistas tiveram dificuldade em diferenciar córneas normais de córneas com ectasia, tá? Então, uma sugestão para quem está iniciando é, primeiro, sempre entender que não basta você olhar só as cores sem entender a escala que você tá. Por exemplo, esse é um exemplo, é o mesmo paciente. Então, você pode achar que aqui você pode fazer LASIK e que aqui, de fato, você precisa fazer um anel porque é um ceratocone avançado. E, na verdade, não é nada disso. Você só precisa acertar a escala. Uma escala muito interessante para screening de refrativa que eu costumo mostrar, tá? É a escala do Dr. Jack Holliday, tá? Que é sensacional. Então, eu só vou parar aqui um pouquinho. Você pode escolher no Pentacam clicando no botão direito. Isso aqui é do Pentacam, mas no Galilei também tem a escala do Dr. Carlos Arce, que é sensacional, tá? Só para vocês terem uma ideia de que faz muita diferença na análise e no screening, em qualquer coisa que eu vou falar hoje aqui, é colocar antes uma escala bacana para fazer a interpretação. Muito bem. Quando você escolhe aqui 15 cores, você diminui aquela gama de verdes. E quando você escolhe a escala do Dr. Holliday, também fica mais fácil de entender. Então, uma escala muito legal para screening de ectasia, na minha opinião, é essa. Cada um tem mais familiaridade com uma escala. A minha sugestão é que as pessoas percam o medo, né? E não só recebam um mapa printado, que sentem no aparelho e, de fato, procurem e busquem mexer e encontrar a escala que fica mais confortável. Para quem mexia com ICs, com topografia, é habituado com essa escala do Holliday, mas tem outras escalas sensacionais e que também, dependendo do olhar do cirurgião, vão fazer toda a diferença e permitir um screening adequado, tá? Agora entrando de fato nas dicas. O Belin-Ambrosi Display, né, é um display famoso, na minha opinião, fantástico, mas infelizmente ele não é o suficiente sozinho para descartar uma ectasia. Tanto é que o próprio Dr. Renato intensificou os estudos dele em biomecânica, tentando aliar, né, achar maneiras de fazer screening adequado e encontrar todos os pacientes que podem eventualmente evoluir para ectasia. Falando um pouquinho do Belin-Ambrosi Display, apesar de ser um display muito famoso, a impressão que a gente tem é que o pessoal só vai na cor, né? Se é verde, se é amarelo ou se é vermelho. Mas como que a gente foi idealizado esse display? Para mim, ele foi tão sensacional pelo seguinte motivo. Ele justamente pegou as duas coisas muito interessantes que foram o estudo da elevação posterior, tá? Da elevação anterior também, mas da posterior, e o estudo do mapa paquimétrico e uniu num mapa só. Então, a ideia que vocês devem ter é que primeiro eu devo olhar o mapa axial, com certeza, ver a escala direitinho, ver se é um astigmatismo, se é regular, se é simétrico, e depois eu uso o Belin-Ambrosi Display, principalmente se eu não estou muito familiarizado a olhar a elevação e o mapa paquimétrico, que eles, de fato, vão ressaltar os olhos se houver alguma alteração. Esse primeiro local aqui que eu ressaltei para vocês são os estudos dentro do Belin-Ambrosi Display do Dr. Michael Belin, tá? O Dr. Michael Belin, dos Estados Unidos, ele basicamente fez o seguinte, tá? Ele pegou o BFS, que é o Best Fit Sphere, que é uma esfera de referência que vai lá e vai colar na superfície anterior da córnea e na superfície posterior da córnea, tentando se encaixar da melhor maneira possível, e vai mostrar que área que está acima da minha esfera de referência. Quem estiver acima da minha esfera de referência, olhem aqui na minha foto, vai ficar no mapa como em cores mais quentes, tá? E o que estiver abaixo da minha esfera de referência vai ficar em cores frias. Então, a primeira coisa do mapa do Belin-Ambrosi Display é isso. Logo depois,
ele pegou e pensou o seguinte: eu vou fazer uma esfera de referência diferente, não só a BFS, ele criou uma esfera enhanced, que chama Enhanced Best Fit Sphere. Como que ele fez isso? Ele pegou a zona bem ao redor do ponto mais fino, de 3 a 4 milímetros, e chamou de zona de exclusão. E aí ele fez o seguinte, ó, é justamente aqui, imaginem que essa área aqui desse círculo vermelho ao redor do ponto mais fino, ele falou, deixa eu tirar da minha análise. E aí essa zona de exclusão, tá? Ele resolveu criar uma nova esfera de referência. Essa nova esfera de referência, ao invés de tentar colar naquela córnea bem prolada, ela tenta colar no restante da córnea. E aí, de fato, essa esfera de referência, vocês vão perceber que ela tem um raio de curvatura maior, ela fica mais plana. E aí, o que é o grande tchan do display, do Belin-Ambrosio Display, em relação à elevação? Ele pega justamente a diferença do BFS com o BFS Enhanced. Observem a minha setinha branca aqui, ó, que eu tenho uma elevação pequenininha e aqui eu tenho uma elevação grandona. Então, quando eu faço a diferença... Opa, peraí, meu slide sumiu para vocês? Pronto. Aqui, sumiu, mas tá voltou. Já agora voltou, né? Pronto. Então, aqui nessa região aqui, ó, eu tenho, por exemplo, mais 19 de elevação, tá? Em cores quentes, bem ao redorzinho lá do ponto mais fino. Quando eu vi na minha Enhanced Best Fit Sphere, esse ponto de elevação é mais 34. Então, o que é o display? Ele faz a diferença dos dois. E a diferença dos dois está aqui, que é aquela parte de baixo do meu display. E nós já temos valores de referência da normalidade. Quando está dentro da normalidade é verdinho, quando está fora da normalidade 2 desvios padrões fora da normalidade, eu vou ter acima de 2 desvios padrões o vermelhinho, tá bom? Então, aqui é no caso esses valores de referência são em relação à superfície posterior, tá? Elevação posterior da córnea. Ele faz isso na primeira coluna para elevação anterior e na segunda coluna para elevação posterior. Então, a mensagem é, caso haja com a BFS Enhanced uma elevação alterada, eu deveria imaginar que essa córnea pode ser suspeita. Afinal, lembrem-se que o epitélio da córnea, a gente agora estudando mapa epitelial e OCT epitelial, o epitélio ele é maravilhoso, ele tenta compensar qualquer deformidade da córnea, então ele pode mascarar um ceratocone inicial. Já na superfície posterior, como a gente não tem epitélio, a gente só tem um endotélio, que não vai ter esse comportamento, a gente, teoricamente, pode pegar um ceratocone mais precocemente ao estudar a superfície posterior. Beleza? Muito bom. Quando a gente vai para a segunda parte do Belin-Ambrosio Display, a gente vai falar sobre os estudos do mapa paquimétrico. O Dr. Renato Ambrosio, basicamente, nesse artigo ele vai descrever certinho o que ele estudou, mas ele pegou o ponto mais fino também, fez 22 círculos concêntricos ao redor do ponto mais fino, separados por 0,4 milímetros, e estudou como que é a curva de progressão paquimétrica desse centro para a periferia, certo? E criou alguns índices. Um deles é o Artmax, que eu não vou me detalhar aqui, mas é a relação do ponto mais fino com a progressão paquimétrica máxima. E ele observou que quanto menor esse valor, mais chance essa córnea tem de ter uma progressão paquimétrica patológica, tá? E em relação às curvas, tá? É muito interessante entender que às vezes não fica tão fácil quando você olha pela primeira vez de entender, mas basicamente a curva central é a média da população. 2 desvios padrões para cima ou para baixo são as curvas tracejadas adjacentes. Então, meu paciente deve estar mais ou menos no meio delas para ter uma progressão paquimétrica ideal, tá? Caso esse paciente cruze essa linha tracejada ou esteja fora da minha linha tracejada em relação a 2 desvios padrões para cima ou para baixo, ele tem uma progressão paquimétrica alterada e provavelmente ele tem do centro para a periferia, a córnea dele é muito fina do centro e muito grossa na periferia, ou seja, ela afinou muito no centro. Então, ela é como se o engrossamento dessa córnea fosse errado, tá? Fosse patológico, fosse alterado. E o gráfico de cima são esses valores absolutos e o gráfico de baixo é uma relação para a gente ter menos erro, tá bom? Resumindo toda essa informação, esses desenhos aqui de baixo, tá bom? Basicamente, eles também comparam toda essa informação com uma base de dados. E quando eu tenho um desvio padrão,
os números que a gente vê lá são desvios padrões mesmo, né? Então, quando a gente vê o DF, é o desvio padrão da análise daquela região da frente da córnea, ou seja, da superfície anterior. O DB é a análise do desvio padrão em relação à normalidade da superfície posterior, e assim vai. E o BED-D final é o resumo de tudo isso. Então, para detectar córnea alterada, teoricamente, o BED-D é um índice muito interessante. Mas, como eu disse, ele não tem 100% de sensibilidade nem de especificidade, então a gente precisa de outras maneiras de screening para detectar o paciente com ceratocone, tá? Ou com córnea alterada, ou com form fused keratoconus. Muito bem. Vamos para a segunda dica para cirurgia refrativa, tá? Quem tem Galilei provavelmente conhece o CLMX, então eu falei um pouquinho do Pentacam, vou para outro índice de screening, que é outro raciocínio, que chama CLMX. O CLMX, na verdade, ele é derivado do CLMI, tá? O CLMI, na verdade, é Cone Location Magnitude Index. Quem se lembra dos índices de Rabinovich, o IS, né, que basicamente detecta a diferença da curvatura superior e inferior e mostra que quando a gente tem assimetria, essa córnea é alterada, tá? Quando a gente tem maior do que 1,5, 1,4, variando um pouco na literatura de IS, a gente sabe que tem uma córnea assimétrica e patológica. O CLMI, na verdade, ele é uma maneira de fazer um screening dessa área patológica, não somente no inferior superior, também conseguindo fazer a área periférica, a área não só inferior superior, em outros meridianos, tá? Então, a gente consegue ver aqui nesse mapa que o Cone Location Index, o CLMI, ele busca a área de maior curvatura, isso para a superfície anterior, eu tô falando, e ele busca a área diametralmente oposta, tá? E compara essas duas áreas. E, basicamente, a gente também pode usar aquele 1,5 mais ou menos como valor de corte, tá? Essa busca ele faz e a comparação, na verdade, é um pouco mais complexa a matemática, mas simplificando, é uma comparação que se faz dessa área mais curva com a área simetricamente oposta. A doutora Cynthia Roberts, que estava por trás de tudo isso, esse é o artigo em que ela, na verdade, ela publicou primeiro um outro trabalho que era só o CLMI, que não era dentro do Galilei, e o Expanding the Cone Location and Magnitude Index é o CLMI-X, em que ela extrapolou esse conceito do CLMI para outros mapas dentro do Galilei, tá? E aí criou-se o display do CLMI. E aí, o que ela faz? Ela busca essa área de assimetria não só na superfície anterior da córnea, também em outros locais. Então, quando você tem o display do CLMX, tá? Que é o Cone Location Magnitude Index, você consegue fazer essa busca ativa da região mais assimétrica, mais curva, em vários dos mapas, tanto na curvatura axial anterior, quanto no mapa tangencial também, no mapa de curvatura posterior, no mapa de elevação, tá? Aqui eu não coloquei, acho que eu consigo até mostrar para vocês, só para ficar mais claro. Vamos ser... Ó, tanto no mapa paquimétrico quanto no mapa de elevação, tá? Então, fazendo isso, buscando essa área mais curva, a gente consegue detectar simetria com muita qualidade. E como que a gente resume isso também? Como que a gente tem uma métrica? O CLMX, ele deriva um valor, quando a gente compara populacionalmente falando, tá bom? Que chama PPK, que é essa aqui, ó, CLMX Analysis. Então, ele vai colocar qual que é a chance, em teoria, daquele meu paciente ser um paciente com uma córnea assimétrica suficientemente para ser considerado suspeito de ceratocone, tá? Então, até 25% mais ou menos aqui de PPK, que é o índice derivado do CLMX, teoricamente a gente estaria dentro da normalidade. O meu objetivo aqui é vocês, quem tem o Pentacam, ter uma maneira de avaliar a suspeita de ceratocone, além de só olhar os índices, tá? No caso do Galilei, olhar o CLMX, na minha opinião, é muito interessante e às vezes mostra coisas que a gente não conseguiu olhar num screening de rotina, tá? Muito bem. Aí, agora eu vou trazer para a cirurgia refrativa também o Santiago PTA Report, tá? Esse é outra pessoa genial dentro da oftalmologia brasileira, o Dr. Marconi dispensa também apresentações, né? E ele desenvolveu dentro do Galilei um display que chama Santiago PTA Report. Mas para a gente entender esse display, eu vou trazer um pouquinho aqui do trabalho dele em relação ao PTA, que na verdade é um fator de risco, tá? Que fique muito claro, porque
muita gente até discute qual que é a real validade disso, mas na verdade ele é um fator de risco muito robusto, que mostra com muita... Se o PTA for alterado, a gente tem de fato de saber que esse paciente tem mais risco sim de ectasia. Por quê, né? Qual que é o raciocínio por trás do PTA? O PTA é percentage, né, o tissue altered, né? É o quanto eu alterei na minha córnea com o LASIK. Então, basicamente, quando a gente faz o flap de LASIK, ó, meu flap tá ali, eu acabei de fazer com 110 micras, por exemplo, tá bom? E eu adiciono a minha região aqui de ablação, que é o azul, eu alterei aqui bastante, uma parte significativa da córnea. E quando eu pego essa área de alteração, que é o flap thickness, mais o ablation depth, ou seja, o quanto eu pus lá no meu femtosegundo, ou quando eu fiz o meu LASIK mecânico, vamos supor 110, 120, mais o meu ablation depth, vamos supor 80 micras, vamos supor, se eu consumir de tecido 200 micras, quando eu comparo com a minha espessura total, que é central corneal thickness, eu vejo quanto que eu alterei, quanto que eu mexi. E se eu mexer em mais de 40% da minha córnea, se eu alterar mais de 40% da minha córnea, eu tenho um fator de risco significativo para a ectasia, tá bom? E não quer dizer, gente, isso é muito importante que fique claro, que se eu tiver um PTA de 40%, necessariamente eu vou evoluir com ectasia. E aí vale a comparação com fumo e câncer de pulmão. Quer dizer, não é porque eu fumo que necessariamente eu vou ter câncer de pulmão, mas o fumo é um fator de risco muito importante para risco de desenvolver câncer, tá bom? Nesse sentido, o que é o PTA Report? O Dr. Marconi tentou trazer essa informação de uma maneira muito interessante, na minha opinião, porque ao invés de usar o CCT, que é o Central Corneal Thickness, quando você transporta o PTA para dentro do Galilei, como você tem um mapa paquimétrico, ele faz o PTA em cada ponto, não só mais na córnea central. Inclusive, tá bom? Ele traz aqui o PTA Map. O que seria isso? Calculando em cada ponto, como eu sei a espessura da córnea em cada ponto, com a tomografia de córnea, né? Eu consigo ver, por exemplo, esse paciente, aqui ao redor do ponto mais fino, eu tenho 33 de PTA. Porém, aqui na periferia, eu tenho 27. Lembra que eu posso até 40, né, teoricamente, mexer na minha córnea? Então, eu tenho uma visualização no mapa paquimétrico inteiro, quanto que eu alterei, qual que é o meu PTA em cada ponto. Importante lembrar que todo o raciocínio do PTA é para córneas normais, tá bom? Não dá para você extrapolar isso quando a córnea é suspeita, você já tem um fator de risco principal, que é para ectasia, então necessariamente você tem que ter uma córnea normal. Inclusive, aqui na lateral, justamente é a curvatura axial, para lembrar você que você precisa de fato olhar para isso primeiro, tá bom? E depois que você vê o PTA Map, a gente tem esses 3 índices, que é o valor de PTA mesmo, no Central Corneal Thickness, o PTA Thinnest, que é no ponto mais fino, que geralmente ele vai ser menor, obviamente, né? Porque você está mexendo com a córnea, com o lugar mais fino da córnea. E agora também no display atualizado, você tem o PTA Plus. O que é isso? Quando você imerge no banco de dados, foi observado que quando você fala em ablation depth e flap thickness, você tem mais importância de algum deles na fórmula. Então, você faz uma fórmula especial, com constantes especiais, para mais assim, elaborada, para espessura e para ablation depth. E aí, você consegue achar com mais sensibilidade, tá? A alteração que você teoricamente faz no tecido. E aí, o PTA Plus estaria aí para chamar a atenção que ser um valor a mais para você observar no seu screening, tá? Ótimo. Agora vamos para a 4ª dica para cirurgia refrativa e córnea, tá? Aqui é um display pouquíssimo conhecido, agora eu vou falar de uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas que na minha opinião é sensacional. Eu uso bastante quando é para ceratocone em especial. Você pode usar para outras coisas também, mas ele foi idealizado pensando no ceratocone, tá? O que é? Esses estudos, na verdade, são a continuação do Dr. Michael Belling em relação ao estudo de ceratocone. O ABCD, o que ele fez? Vocês se lembram daquela exclusion zone que a gente acabou de falar, daquela região? Então, tem uma aula dele, do Dr. Michael Belling, que eu tive o prazer de assistir, em que ele fala assim, ó, one man's trash is another man's treasure. Então, ele
quando ele fez todo o raciocínio do exclusion zone, ele excluiu essa zona para fazer a enhanced BFS. Agora ele pegou isso como um tesouro e falou, eu vou estudar justamente essa região ao redor do ponto mais fino. E quando ele estuda essa região do ponto mais fino, ele consegue classificar o ceratocone de uma maneira muito mais interessante. E ele usa essa classificação tanto para a superfície anterior, que seria o A, quanto para a superfície posterior, quanto para a espessura nessa região, e o D, que é a parte em relação à acuidade visual, que também é uma métrica muito importante na avaliação e no segmento do paciente com ceratocone. Então, o ABC está dentro daquela exclusion zone, que na verdade agora é a inclusion zone, que ele vai usar para estudar nos 3 milímetros centrais ao redor do ponto mais fino. E aí, eu acho que essa é a complexidade, né, do Pentacan e do Galilei, de qualquer aparelho. De repente surge uma tela como essa e a pessoa fala, meu Deus, por onde eu começo? Mas é muito simples, tá bom? Vamos lá. Aqui é o A, tá? A classificação na superfície anterior, ele pega e te diz. Vamos supor, o amarelinho é o exame 1 na data, vamos supor aqui, janeiro de 2019, vamos chutar, tá? Então, o exame A, ele mostra, o exame de janeiro de 2019, que é o amarelo, mostra que na superfície anterior, que é o A, esse paciente é classificado aqui, tudo bem? O exame verdinho já é um exame de julho de 2019, vamos supor. E o que aconteceu com esse paciente? Ele progrediu, tá? Então, a gente percebe que ele tinha uma métrica naquela um valor, existe uma fórmula, tá bom? Todo um raciocínio para fazer essa métrica nos 3 milímetros centrais. Mas eu percebo que, em relação à superfície anterior, esse paciente no tempo progrediu. Em relação à superfície posterior, ele ficou estável. Em relação à paquimetria, ele afinou, tá? Então tem esse cuidado. Em relação à acuidade visual, que é a métrica D, aqui a gente não tem a informação, mas eu poderia editar e colocar, e aí eu veria se esse paciente piorou, por exemplo, passou de 20/20 para 20/30 ou 20/40. Tá? Então, é uma maneira de eu mostrar para o meu paciente que ele está progredindo e que ele precisa, de fato, de cross-linking. E essas bandeirinhas, o que que são? São baseadas em populações de referência, o quanto se considera estatisticamente significante para a evolução, tanto numa população doente como numa população normal. As bandeirinhas aqui vermelhas são na população doente. Então, se o meu paciente, por exemplo, tivesse progredido além da minha bandeirinha, eu saberia que, de fato, aquela progressão é significativa e não foi um artefato do exame, tá? Então, acho muito interessante, é uma métrica muito objetiva, porque a gente tem uma dificuldade hoje para estratificar evolução em ceratocone, os estudos variam, né? Então, é uma maneira objetiva e que faz sentido em relação à progressão e que também leva em conta não só a superfície anterior, que muitos dos serviços e tudo usam só a superfície anterior, o K máximo, ou a variação até da refração, que é uma coisa que a gente sabe que em ceratocone é muito difícil, tá? Então, acho super interessante, é uma coisa genial, na minha opinião, o ABCD Progression Display. Mas, independente disso, quem não tem, por exemplo, o ABCD dentro do Pentacan, nada mais interessante, agora é só uma dica aqui de tomografia, do que o mapa diferencial, né? Então, quando você coloca um exame, por exemplo, aqui, ó, esse meu paciente de 6 de abril de 2020, comparado com 2019, eu tenho certeza absoluta que ele progrediu. Eu não preciso de nenhuma outra métrica. Eu sei que, de fato, a curvatura axial anterior dele significativamente piorou. É como se fosse um novo ceratocone se formando ali, tá? Então, é uma maneira também de a gente verificar a progressão em ceratocone. Muito bem. E aí, por último, eu não sei quanto tempo já foi aqui. eu acho que eu vou estender um pouquinho mais, Bru. Eu vou tentar ser mais rápida. Uma novidade. Não sei se muitos de vocês estão sabendo. Dentro da plataforma do Pentacan, eu acho que foi também uma coisa genial. Agora, além do AXL, que é a biometria, né, integrada ao Pentacan, no caso do Galilei tem o G6. Mas o que é o WAVE? É uma aberrometria integrada ao Pentacan. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, que nem eu disse, é um slide um pouco comercial, de interesse, mas é só para mostrar para vocês que, a partir de agora, foi lançado na ESCARS em 2019, esse aparelho a gente ainda não tem aqui no Brasil. Eu tô com o AXL disponível agora para brincar, né? Eu não consegui brincar com esse ainda, então eu não sei detalhes, sei alguma coisa de fuçar mesmo.
Mas, basicamente, ele faz a aberrometria, tá? Através de uma aberrometria de Hartmann-Shack, que é uma aberrometria muito confiável e é uma aberrometria total do olho. Ele faz uma refração objetiva, então é como se fosse um autorrefrator. Faz logo depois a retroiluminação. Aí vem o AXL, por isso que é o AXL Wave, que aí faz a medida do comprimento axial e depois a tomografia. Na minha opinião, é sensacional porque facilita a nossa vida, que o paciente senta uma vez só e ele vai ter tanto a análise aberrométrica, que às vezes a gente tem muita dificuldade de pedir em convênio, essas coisas, a alta refração, para eu fazer qualquer tipo de análise, tanto para catarata ou refrativa, o comprimento axial, que seria a biometria, e a tomografia, que na minha opinião é indispensável. Então, aqui é um dos displays que ele fornece. Como eu disse, eu ainda não brinquei com esse ainda, tá? Pretendo em breve. Estou conversando lá com o pessoal da óculos para isso. Mas, basicamente, ele consegue mostrar para a gente a aberrometria total do olho, mas como ele também é um medidor de aberrometria total da córnea, ele traz um diferencial muito interessante. Então, só para vocês terem ideia, tem muita gente que faz catarata e gosta muito do OPD Scan, né? De outros aparelhos de aberrometria. E como o OPD ele é um aparelho que avalia a superfície anterior, somente a superfície anterior, não avalia a superfície posterior da córnea, o que acontece? Essa aberração final que ele traz, tá? Que, ó, ele avalia a superfície anterior, avalia a aberração total do olho, e aí ele traz a diferença sendo a aberração interna do olho. E essa aberração interna está misturado o cristalino e a superfície posterior da córnea. Então fica difícil da gente ter noção, na verdade, o que é de fato. Muita gente fala assim, não, aí é o cristalino. Só que, na verdade, se você parar para pensar, ele ignora o astigmatismo posterior. E, em teoria, tá bom? Quando a gente está tratando do wave, do AXL Wave, que é essa figura aqui agora, não é o OPD, esse é o wave, a aberração da córnea é a aberração da córnea total de verdade, que ele vai ver a córnea anterior e a córnea posterior. E como ele também tem um Hartmann-Shack dentro dele, que faz uma aberrometria total do olho, essa aberração que sobrou aqui, a diferença, eu sei que é a aberração da lente de verdade, que é a aberração interna de verdade. Então, eu acho que é uma coisa muito legal e que vai ser motivo de estudo e que vai fazer diferença para a gente para determinar se aquele paciente tem, de fato, uma alteração visual secundária a uma catarata ou secundária a algum outro distúrbio. Eu tomei a liberdade aqui de roubar um slide do Dr. Giacomo Savini num webinar que foi agora, ó, dia 7 de maio de 2020, fresquinho, em que ele mostra justamente isso, tá bom? Um paciente com uma catarata, em que a aberração mais importante, de fato, era essa secundária à lens, né? A secundária ao cristalino, e um paciente que tinha uma ceratotomia radial, em que a gente percebe que, na verdade, o maior responsável pela aberração era a córnea. E aqui, como eu disse, como é uma aberração total da córnea, eu consigo responsabilizar de fato quem é o vilão aqui na história, tá? Muito bem. Agora é a segunda parte. Um pouquinho de cirurgia refrativa. Oi? Vamos só deixar a Flávia respirar um pouquinho antes de entrar na catarata e fazer uma pergunta que já está aqui no chat. Se você considera os 3 PTAs, o PTA convencional, o mais fino e o plus, e se só um deles estiver alterado, qual seria a sua conduta? Veja, a princípio, né, uma coisa interessante que eu não entrei em detalhes, o PTA, o display do Dr. Marconi, ele permite que você coloque LASIK ou PRK. Se você tem uma córnea normal e você tem um PTA alterado, qualquer um deles, tá? Nada impede você transformar, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação para cirurgia de superfície, para um PRK e fazer esse mesmo teste, tá bom? Tem essa opção. Desde que o ideal é que você considere o epitélio da córnea na sua conta. Mas só de você tirar 50 micras, 80 micras, aí dependendo da espessura do seu flap, muitas vezes você acaba conseguindo fazer a cirurgia. Então, teoricamente, se você escolher o LASIK e o PTA, mesmo o Plus, que é mais sensível, tá alterado, é um fator de risco para o paciente. Eu sou uma investidora na poupança, eu diria. Eu prefiro dar um resultado mais seguro, né? Não, poupança não, tá? Talvez, mas ainda renda variável ainda para mim é um pouco complicado. Então, qualquer PTA, sabendo da robustez desse índice,
na minha opinião, é importante, eu uso os 3 sim. Só que aí, assim, se eu tiver uma córnea normal, muitas vezes só de eu mudar para PRK, eu consigo fazer a cirurgia no meu paciente. Perfeito. Vamos partir agora para catarata. Tá. Muito bem. Na verdade, mistura, né? Realmente é óptica cirúrgica, porque aquele wave vai beneficiar tanto o uso de refrativa quanto de catarata. Bom, em relação ao astigmatismo posterior, nós somos a mestre do astigmatismo posterior, a doutora Bruna, mas é só para mostrar para vocês uma coisa que eu acho que às vezes fica pouco claro, tá? Para quem não tem familiaridade com os tomógrafos, tá? Que o que eu costumo dizer, na verdade, é que o astigmatismo anterior é a primeira coisa que você vai olhar logicamente, e é ele que vai fazer toda a diferença na sua decisão em lente tórica, qualquer coisa. Mas olhar o astigmatismo posterior hoje é imprescindível, não tem, se você quiser quiser ter precisão no seu resultado biométrico, você precisa de fato olhar o astigmatismo posterior. E aí nessa parte aqui da aula eu tenho toda a explicação em relação ao astigmatismo posterior e tudo, mas para ficar breve, a minha intenção é vocês de fato olharem a esferotometria, olharem se aquele astigmatismo é regular, se ele é simétrico, se pensar todo esse raciocínio, mas entender que o astigmatismo posterior está mais fácil do que a gente imagina. Quando você olha aqui na tomografia, ele está aqui. É que quase ninguém olha para ele, tá? Aqui em cima são os dados da córnea anterior. E aqui já estão os dados da córnea posterior. Mesmo nesse mapa que é o tradicional, que a gente recebe printado lá no consultório, nós temos informação do astigmatismo posterior. Na verdade, o que é a ideia aqui, né? Nós temos várias maneiras de analisar astigmatismo. Dentro do Pentacam, por exemplo, dentro do display do Cataract Pre-Op Display, a gente consegue ver o astigmatismo total verdadeiro, que seria a soma desse anterior com o posterior. Mas tentando resumir e facilitar, eu trouxe uma coisa que eu acho muito legal. Eu estou dentro da calculadora de Barrett, que a maioria de vocês agora que colocam lente tórica tem preferido, porque de fato é uma calculadora muito precisa. Mas a gente tem uma maneira aqui de calcular na biometria o astigmatismo posterior, né? Posterior corneal astigmatism, o predicted e o measured, né? O predicted é baseado em todos aqueles estudos de Douglas Koch, falando tudo sobre a relação da córnea anterior com a posterior, do astigmatismo a favor da regra, sabendo que na córnea posterior a gente também tem um a favor da regra que vai ter um valor menor por ser uma lente negativa, né? E ao contra-regra que, na verdade, a gente precisa ser mais agressivo e colocar lentes com toricidade mais importante. Mas, resumindo e querendo ser mais prático, é um vídeo de eu mostrando aqui para vocês, né? Se eu eventualmente optar pelo measured, ou seja, o aparelho medido, eu vou entrar nessa tela aqui na minha Toric Calculator e eu vou parar para vocês darem uma olhadinha. Todos esses devices que estão descritos aqui têm a possibilidade de medir a córnea posterior. E aí eu posso escolher tanto o IOLMaster 700, né? O Pentacam, que aí a tecnologia é o CT, mas as tecnologias de Scheimpflug, outras tecnologias de OCT, todas elas conseguem medir a córnea posterior. Então, se eu tiver esse valor, eventualmente eu posso colocar. Uma dica interessante que a gente tem observado nos congressos e nas palestras em relação à biometria é que para aqueles pacientes que têm astigmatismo regular e simétrico, o predicted PCA, que é baseado nos estudos que a gente conversou há pouco, eles são suficientes. Mas para córneas alteradas, córneas com cirurgias prévias, ou cicatrizes, ou ceratocone, medir de verdade, né? Fazer a medida, se você tem um aparelho que faz a medida da córnea posterior, é muito interessante. E aí aqui, ó, continuando o vídeo, eu coloquei, por exemplo, o Galilei, tá? E aí eu vou usar justamente aquela informação que está escrita lá para mim naquele box, tá? Eu vou colocar qual que é o meu astigmatismo e o meu eixo, tanto do flex quanto do steep meridian, e eu vou estar usando a informação do measured PCA, que é o astigmatismo medido. Então, tá mais fácil do que a gente imagina para conseguir usar o mais assim, avançado em termos de tecnologia e biometria, tá bom? Muito bem. Aqui também um assunto que também já está bem batido, mas para algumas pessoas ainda tem dúvida, tá bom? Basicamente, eu vou falar um pouquinho de aberração esférica para vocês. Para a gente que faz refrativa, isso é muito
assim, fica muito claro, né? Mas para o cirurgião de catarata, às vezes fica com muita dificuldade. E aí vê um polinômio de Zernick que fica desesperado, fala, meu Deus, também não sei por onde começar. Mas o meu objetivo aqui é simplificar, tá? Então, basicamente, o que eu costumo dizer é que o tilt é inerente a qualquer sistema óptico, então esquece ele para lá. Aqui em cima, tá? O defocus é a minha miopia e hipermetropia. E aqui é o astigmatismo. Então, aqui em cima do iceberg, que é a minha analogia, é o meu óculos. E embaixo, tá? É o que é irregular, o que é alterado, tá? O que é aberrado. Então, a ideia é a gente compreender que a tomografia, o Scheimpflug, ele consegue ver justamente o que é irregular na minha córnea total, tá? Muito bem. A aberração esférica é essa daqui, ó. Quanto mais no centro da pirâmide para cima, mais importante é. Então, a aberração esférica é uma aberração de quarta ordem. E ela é muito significativa, sim, na minha qualidade visual. Mas entendam que para eu considerá-la, obviamente, eu preciso que o meu defoco seja zero. Ou seja, a minha programação de biometria tem que ser plana, eu tenho que acertar meu target para ir falar no benefício teórico de endereçar a aberração esférica. E quando você entra dentro do Pentacan, tem várias maneiras de você saber a aberração esférica total da córnea, tá? Aqui é uma das maneiras, tá? Esse aqui é o Zernick Analysis, que é a destrinchar o polinômio de Zernick. Eu preciso entrar nessa tela, uma das maneiras de eu achar, mas só para vocês terem uma ideia, olha a aberração esférica aqui, ó, bonitinha, tá? Aqui, ó, esse círculo menor. Eu tenho uma aberração esférica altamente negativa, tá? Quando eu tenho uma aberração esférica altamente negativa, eu sei que eu tenho uma córnea prolada, tá? Então, a minha córnea prolada, ela realmente tem uma aberração esférica negativa muito importante. A minha córnea normal, tá? Ela tem uma aberração esférica próxima de 0 a 0,3, mais ou menos. E quando eu tenho uma córnea oblada, eu tenho o contrário, eu tenho uma aberração esférica altamente positiva, tá? Ou tendendo para positiva. Então, quando o mercado fornece para a gente as diferentes lentes disponíveis, né, e surgiu a comercialização da lente asférica, que nada mais né, foquem aqui, ó, na lente asférica, uma lente de aberração esférica negativa, entendam que ela só é boa para quem de fato vai precisar negativar vai precisar anular essa aberração. Então, só para vocês verem um exemplo aqui, tá? De uma maneira geral, eu só vou usar as lentes asféricas, que tem aberração esférica negativa, quando eu tiver córneas com aberração esférica positiva. E quais são essas córneas? As córneas normais e obladas. Então, um exemplo aqui é uma córnea altamente oblada, que foi operada de LASIK, e eu vou usar uma lente asférica com aberração esférica negativa. Por quê? Porque de base a minha aberração esférica é positiva. Vou voltar aqui só para vocês, para quem não perdeu. Então, pensem, córneas obladas, eu tenho aberração esférica positiva. Então, eu tenho o benefício de colocar uma lente com aberração esférica negativa. Tudo bem? Então, quanto menos aberração eu deixar, em teoria, vai ser melhor para esse meu paciente, com discussões, tá? E também, aí a gente entra no tema difícil. Aqui mostrando aquele slide era no Galilei, tá, gente? Então, esse aqui é a mesma análise de Zernick, só que dentro da tela do Galilei. E aqui, quando eu uso o Pentacan, essa mesma análise de Zernick, uma córnea altamente prolada, ou seja, um baita de um ceratocone aqui, o que eu vou ter, que eu já tinha mostrado aqui para vocês, uma aberração esférica altamente negativa. Tem sentido eu escolher uma lente de aberração esférica negativa para uma córnea prolada? Não. Então, eu acabo escolhendo uma lente esférica mesmo. Apesar de que eu vou ter dificuldade de deixar esse paciente plano de qualquer maneira. A Bruna vai ensinar mais pra gente no webinar dela de biometria e ceratocone em breve. Não percam, nem eu quero perder. Então, de fato, a gente vai ter que chamar atenção que nem todo mundo... É importante, sim, olhar para isso para determinar. E tem outros lugares para a gente ver a aberração esférica, não só aqui, tá bom? Bom, continuando na análise de Zernick, além da aberração esférica, aquele círculo maior, tá? É todas as aberrações de alta ordem. Então, eu vou voltar aqui, ó, no meu círculozão bem grandão, eu tô basicamente mostrando todo o meu astigmatismo irregular, né? É o jeito que o cirurgião de catarata fala de aberração de alta ordem, eles colocaram como astigmatismo irregular, ou seja, é toda a irregularidade, toda coisa que foge o padrão, tá? Então, a minha aberração comática, a minha aberração esférica, o meu trifóio,
são maneiras de mostrar que a minha córnea é aberrada, a minha córnea é alterada. E quem tem mais prejuízo, né? Por que a gente deve olhar para a aberração de alta ordem? Principalmente para pacientes em que a gente pensa em colocar, em dar uma multifocalidade. Então, às vezes, eu olhei aquela minha topografia, achei que ela era relativamente inocente, e quando eu vou estudar a fundo qual que é a aberração de alta ordem do meu paciente, eu percebo que ele tem uma alta irregularidade. Ele tem uma aberração de alta ordem muito importante, então ele tem mais chance de ficar insatisfeito. E qual que é a métrica da aberração de alta ordem? Como que eu consigo medir isso? Uma das maneiras é o RMS, que pra gente que faz refrativo é muito fácil de entender. De uma maneira geral, esse valor é discutível. Por exemplo, a gente ouve 0,33 a 0,5. Eu costumo dizer 0,33 para mim é um valor para, de repente, personalizar a minha cirurgia refrativa. Se eu tiver um paciente que tem uma RMS, uma aberração de alta ordem maior do que 0,33, eu penso em personalizar o tratamento. Não só fazer uma cirurgia otimizada, fazer uma cirurgia personalizada, tá? Mas para cirurgião de catarata, é muito comum ouvir essa métrica de 0,5, ou seja, até 0,5 de aberração de alta ordem, de RMS, que é uma métrica da aberração de alta ordem, eu tolero uma multifocalidade, uma lente trifocal ou multifocal, tá? E aonde eu vejo isso, Flávia? No Galilei, é nessa mesma tela aqui, tá? Olha o meu RMS. Esse paciente, por já ter feito um ASIC prévio, né, ter uma córnea oblada, por mais lindos os perfis de ablação que a gente tem hoje, ainda assim gera-se uma aberração muito importante, né? E aí a gente tem um RMS alto. Então, a chance do meu paciente ficar satisfeito com uma lente multifocal ou trifocal é menor. Ele tem mais chance de halo, de glare, de queixas diversas, tá? Por outro lado, aqui é um outro exemplo, dentro do Maeda Display, né? Que é o Cataract Pre-Op Display. Muitos de vocês costumam já usar. Onde que eu acho esse valor de RMS? Ó, olha o nominho aqui, RMS, que é o Total Corneal Irregular Astigmatism, ou seja, o quanto aquela minha córnea é aberrada. Está dentro de um valor totalmente aceitável. Então, se eu corrigir a toricidade e acertar na minha biometria, que é muito importante, tá? Então, eu consideraria aqui, poderia colocar uma lente trifocal ou bifocal tórica com resultado muito interessante, sem ter prejuízo por conta de aberração, tá? Muito bem. Agora tá acabando, gente, bem pouquinho. O PNS, na verdade, é uma coisa que pouca gente conhece também, que é para o cirurgião de catarata, muitas vezes para justificar que, de fato, aquele paciente tem catarata. É uma maneira, por o Pentacan ser uma tecnologia de Scheimpflug de luz, ele consegue fazer uma análise, tá bom? Da densidade, em teoria, daquele cristalino. E aí, foi descrito que nessa tela aqui, que é uma tela de overview, tá? Que você seleciona, acho que é densitometry, essa tela, perdão. Mas todas as telas que você quiser procurar, é só você ir no canto esquerdo do Pentacan e você vai acabar achando essa daqui. E basicamente você clica no PNS e você vai conseguir classificar. Por exemplo, esse cristalino aqui tem um PNS 3, tá? Então ele é um cristalino denso o suficiente para mostrar que realmente o paciente precisa de catarata, tá? Quando você clica em cima, isso é outra dica, para todo mundo que for começar a mexer no Pentacan. Quando você clica em cima, ele vai explicar certinho qual que é o que significa a densidade 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E aí, eventualmente, você pode até mostrar para o paciente que, de fato, ele tem catarata e está na hora de fazer a cirurgia, tá? Uma dica também que eu acho simples, mas que poucas pessoas conhecem, tá? Muito bem. E para finalizar, falar dessa tendência, né, dos aparelhos em juntar as coisas. Então, a gente, tanto o Pentacan quanto o Galilei, eles têm agora as versões, o AXL e o G6, em que é incorporado ao hardware, né, uma medida de comprimento axial através de interferometria óptica. São medidas muito precisas, tá bom? Confiáveis, reprodutíveis em relação aos biômetros ópticos tradicionais. Tem vários trabalhos descrevendo isso já, então isso a gente pode ficar despreocupado. E a vantagem é que você também tem as medidas ceratométricas aí, juntos, tá? Em relação ao Pentacan, o G6, eu chamo a atenção aqui uma coisa que para mim me agrada muito, eu trabalho bastante com ele. A medida de interferometria óptica dele permite que eu meça a lens thickness, tá? Então, isso para fórmulas, por exemplo, como a Olsen, ou outras fórmulas de ray tracing, ou outras fórmulas que utilizam a espessura do cristalino, são uma coisa adicional, tá? Esse é o display
Basicamente, tem todas as fórmulas que a gente conhece e está para ser liberado, se não foi liberado ainda, o Barrett Suit, tá? Que vai entrar dentro do G6. Em relação ao Pentacan, o HCl, né? O que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é uma coisa bem legal, também aqui a tela de comprimento axial. Mas o que eu queria trazer para vocês é o mexendo na tela, que eu acho que é uma coisa que facilita e que também deve ser a tendência, que eu percebo que hoje em dia tem uma dificuldade muito grande do cirurgião transpor. Para ele é complicado ele pegar o exame e ter que... Fora a chance de erro, né? A gente tem uma chance de erro de transportar os dados. Vamos supor, eu quero usar uma fórmula Barrett, e aí eu tenho que pegar as medidas ceratométricas, o comprimento axial e transportar no computador, ou você imprime o exame e fica colocando valor por valor, aí você tem uma funcionária para fazer isso, quer dizer, complicado. No HCl, eles tentaram facilitar isso, e uma coisa que me agrada, tá bom? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Sou eu mexendo, esse aqui é o que eu estou brincando já, tá? Então eu escolho a lente, tá bom? E basicamente aqui é uma lente esférica, não é nem isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, eu colocando a fórmula de Barrett e mostrando que de fato na Barrett Universal 2 ele vai usar o 5K, é isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui, ó, quando a gente está falando de lente tórica, tá? Olha que legal, isso eu acho bem interessante. Eu tenho um paciente com astigmatismo, eu mostrei ali para vocês, 1.6 de astigmatismo. Eu escolhi a minha lente e aí eu vou aqui, deixa eu parar. Ó, eu tenho tanto a opção de colocar o estimated, aquele que eu mostrei para vocês, quanto o measure dentro do HCl. Então, evita de eu ter que fazer aquele passo que eu mostrei para vocês, de transpor os dados do aparelho. Ele automaticamente coloca para mim e eu acho que deve ser uma tendência dos outros biômetros também conseguirem implantar tudo isso, tá bom? Fora que no HCl também, quando você começa a alimentar ele com suas cirurgias, você consegue depois otimizar as suas fórmulas, tá? Que é uma coisa também que a maioria dos cirurgiões tem dificuldade. Dependendo da fórmula, não é só uma planilha de Excel, é mais complexo, tá? Para fazer otimização. Então, isso é muito legal. E também, deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que tem mais um vídeo. Esse aqui eu tenho, aquele lá era um próprio Pentacan HCl que eu estava mexendo. Eu tenho no meu computador o software. Então, eu não tenho o aparelho, mas eu tenho o software que eu consigo mexer. Por isso que a imagem está diferente. Mas aqui é um caso de um paciente que é pós-refrativa. E aí, vocês vão ver que eu tenho tanto a opção de fazer baixo trucar, tá? Eu tenho como colocar double K, tá? Quando eu coloco double K, eu tenho um local aqui, ó, para editar os parâmetros. Então, eu posso usar o meu K prévio, se eu souber, se eu quiser usar o double K, tá? Eu posso usar o Olsen também, eu posso usar chamas, né? Rio chamas. Então, quer dizer, facilita bastante a gente no dia a dia. Eu acho importante vocês saberem também, tá bom? Mas o resumo de tudo isso, acabou agora, é que a ideia é que quando você tem um tomógrafo, você, de fato, ter uma busca ativa, tá? De desvios da normalidade. Quando você faz isso, é muito maior a sua chance de você ter sucesso na sua cirurgia refrativa, tanto quanto na sua cirurgia de catarata. E é difícil, sim, porque são muitas telas, mas estudando e se aprofundando, com certeza vocês vão conseguir. E a informação tá lá, tá? É muita informação, na verdade. Aqui são as minhas crianças que estão com o pai para eu estar aqui com vocês hoje, porque eu estou no consultório. Eu falei para as meninas que eu não consigo com eles em casa, que eles são pequenininhos. Mesmo eu estando no escritório, eles batem na porta. Eles iriam invadir o nosso web update. E eu pedi liberdade da Bruna só para falar para vocês, quem se interessou, quem gosta das aulas e tudo, para entrar no site da Academia XT, que tem curso de ceratocone, curso de Pentacan, tem outros cursos do Dr. Milton também, Milton Yogi. A gente tem um grupo de estudos e a ideia é investir justamente nisso, em plataforma de ensino, tentando facilitar um pouco. É isso. Oh, excelente. Excelente, Tanto no Flávia. Muito conteúdo bom. quanto no horário, né? Foi pontualíssimo. Não, você viu. Eu tive que dar uma corridinha. Parabéns, principalmente. Obrigada. Uma das perguntas que apareceu aqui e que você comentou em relação à biometria dos aparelhos, né? A gente elimina um passo
a gente ganha tempo de não ter que estar colocando essas informações no biômetro, quanto a gente diminui a chance de erro, de por um acaso digitar algum número errado. Mas na prática, você confia nessa biometria do Pentacam ou do Galilei, ou você prefere conferir com a outra biometria do EOMASH, do Lenstar? Então, olha só que interessante. Em um dos serviços que eu trabalho, eu não tenho outro biômetro óptico a não ser o G6. Então, eu não tenho opção. Eu trabalho com o G6 já há algum tempo, com resultados bem legais, tá? Então, o ideal, na verdade, quando é possível, eu não tenho isso ainda, mas é pegar toda essa base de dados e fazer uma otimização, tá? Quando você otimiza, baseado na sua experiência, você corrige uma eventual mínima diferença ceratométrica, tá? Porque em termos de comprimento axial, a gente sabe que eles são muito reprodutíveis, mas a gente tem um pouco de variabilidade sim no SINCA entre esses aparelhos. E a maneira que eu tenho de otimizar e de melhorar meus resultados, mesmo quando eu vou confiar só num biômetro como o Pentacam ou como o AXL quanto o G6, é fazer essa otimização. Aí a chance de depois da otimização eu ter resultados ótimos é comparável. Mas hoje que eu tenho nesse serviço só o G6, eu confio nele sim, tá? E tenho bons resultados, inclusive para lente tórica. No outro serviço que eu trabalho, tem o Pentacam, mas o AXL acabou de chegar, então a gente está começando a estudar. Mas a impressão que eu tenho é que a gente também vai ter um resultado bem interessante. Nos poucos casos, deu uma parada no nosso projeto por conta da pandemia, né? Mas também estamos tendo resultados bons. Excelente. Ô Flavinha, então de uma forma bem objetiva, por exemplo, você trabalha em diferentes serviços. Então, para o seu screening de refrativa, por exemplo, o que é que você inclui em tal serviço ou em outro? Só para a gente ter uma noção. E aí, catarata, eu acho que direcionaria assim em relação à pergunta como foi feita. Olha, isso é legal, por exemplo, nos cursos eu tenho essa didática bem devagarzinho, mas só para vocês resumindo assim. Hoje em dia, quando você começa a estudar muito a tomografia de uma maneira geral, lógico que a gente acaba olhando os índices, mas de uma maneira geral, quando eu olho um mapa de elevação, já me chama a atenção para a patologia, né? Eu já sei que o BED vai dar alterado, eu já sei que o CLMX vai mostrar assimetria. Eu costumo acessá-los, tá? Quando eu mesmo olhando falo, será que tem alguma coisa que eu deveria estar olhando que eu não estou enxergando, né? Aí eu costumo acessar para ver se de fato, e aí quando eles chamam a atenção de que realmente é alterada aquela córnea, é um fator de me convencer de não operar, por exemplo, ou de mudar a minha cirurgia, né, de um LASIK para um PRK. Mas, de qualquer maneira, eu costumo sempre olhar o mapa axial primeiro, né? A primeira coisa que a gente olha é se aquela córnea é irregular, se ela é simétrica, se ela tem um D-pattern, se ela tem uma assimetria em qualquer sentido. Aí eu olho o mapa paquimétrico, espessura de córnea é importante sim, e a correlação do ponto mais fino com as áreas de maior elevação, principalmente na superfície posterior, me chamam muita atenção. Um índice que eu não falei para vocês aqui hoje, mas que é do que eu adoro olhar, é a esfera tórica, porque eu falei do BFS, né, que é uma esfera de referência. Mas me agrada muito no screening de refrativa, por exemplo, olhar a esfera tórica, porque muitas vezes o BFS ele é um mapa muito colorido e fica difícil de você ver a assimetria com detalhe, principalmente para córneas tóricas. Então, quando eu tenho um paciente com astigmatismo, com uma córnea tórica, é muito legal você fazer um comparativo com a esfera tórica, o elipsoide tórico no caso do Pentacam e o BFTA no caso do Galilei, porque ele vai colar nessa minha córnea de uma maneira ideal. E tem inclusive um índice que é que foi originalmente descrito pelo Dr. Arce, que é o Kahneman-Arce Index, tá? Que justamente mostra isso. A assimetria na superfície posterior, na elevação posterior, que é sugestiva e tem uma sensibilidade e uma especificidade altíssima para a forma True Keratoconus. Então, isso para refrativa. Para catarata, uma coisa também que eu não mostrei para vocês, mas que é uma maneira que eu acho bem legal, é que é muita coisa mesmo, né? Quando você fala em tomografia, de uma maneira geral. É aquele Fast Screening Report. Não sei se vocês já viram. Dentro do Pentacam, tem um display que chama Fast Screening Report, que ele chama a atenção para várias coisas que podem ser alteradas numa tela só.
E é uma maneira muito legal de screening de ceratocone, de câmara rasa, de cicatrizes, de pós-RK. Então, ele mostra justamente, ele tem uma base de dados. A maioria dos displays, ele é baseado na comparação com uma base de dados. E quando eu tenho um desvio do padrão, eu sei que é aquela córnea alterada. E aí, quando é aquela córnea alterada, eu sei que a biometria do dia a dia não funciona. Que eu preciso de uma biometria diferenciada, que eu preciso sentar e perder tempo com esse exame. Perfeito. Eu acho que é uma coisa que você pontuou bastante e é ótimo, muito bom estar claro, é que a gente sempre parte do mapa. Então, às vezes, as pessoas se apegam, se você for atrás de índice, tem centenas e centenas de índices. Então, você saber qual que você vai adotar para a sua prática, não adianta você ir em um paciente olhar 20 índices, você não vai sair do canto. Então, é realmente você saber interpretar o mapa e aí saber quais são os índices que você vai realmente valorizar para cada tipo de paciente, vamos dizer assim. Uma pergunta que fizeram que eu achei pertinente também é em relação a, por exemplo, você mostrou diversos mapas, tanto no Pentacam como no Galilei. A pessoa comprando o aparelho como um todo, esse mapa já vem no pacote? Isso é uma pergunta que sempre aparece. Ou são pacotes diferentes? A gente sabe que você não tem nenhum conflito de interesse em relação a esses aparelhos, mas você conhece eles. Então, essa é uma dúvida que surgiu aqui. Depende. Essa é uma resposta complicada, porque, por exemplo, no Galilei, quando você compra a versão do G6, você já consegue ter a maioria dos displays que eu te mostrei. Mas, se eu não me engano, o display do Dr. Marconi é uma licença separada, tá? Então, você tem que comprar essa licença. No caso do Pentacam, quando você compra o AXL também, a maioria dos displays já vem de fábrica. O que acontece, às vezes as pessoas me mandam mensagem por conta do curso e tudo de Pentacam, e a pessoa fala, nossa, Flávia, eu não tenho, por exemplo, sei lá, o Fast Screening Report. Aí, às vezes, só você pedindo dentro da empresa, da Oculus, a atualização do seu software, que aí você vai ter um custo de manutenção, você já atualiza e coloca todos os softwares, entendeu? Então, é legal ver caso a caso, né? Na maioria das vezes, atualizando, você já tem a maioria dos displays. Perfeito. E pegando um gancho com o que Bruna falou, da gente focar nos mapas e não só nos índices, e juntando com essa ideia que nem sempre uma versão do aparelho, uma versão anterior vai ter todos os displays, uma dica que a gente pode analisar, um conceito que está dentro do CLMX, por exemplo, se o seu aparelho é uma versão que não tem o CLMX, é olhar o mapa paquimétrico e observar se a área mais fina da córnea está distando em relação ao centro da pupila. Se for uma distância maior que 1 milímetro, já é um sinal de alerta. Lembrar que essa área mais fina ela tende a ser temporal inferior, e se tiver uma diferença do centro até a periferia de mais de 200 micras, também já é um sinal de alerta. Então, são conceitos que estão dentro do CLMX, mas que a gente pode captá-los já no mapa paquimétrico. Então, fica essa dica. Não, com certeza. E assim, só para saber, o CLMI, mesmo que você não tenha o CLMX, no mapa de qualquer Galilei aí, tá? No mapa que chama Symmetry Report, você tem o CLMI anterior, que é só o da superfície anterior da córnea. O X é o expanding, né? Que você transpõe para todos os valores. Mas o que você falou é sensacional, porque assim, se você for fazer um beabá, né? A segunda coisa que eu vejo é mapa paquimétrico ponto mais fino, tá? E é justamente isso. Se o ponto mais fino estiver deslocado, com certeza me chama a atenção para patologia. Que me transpõe para aquele raciocínio lá do Billing-Ambrosia Display, que foi aquilo que eu falei no começo. O que foi sensacional da tomografia de uma maneira geral? Poder estudar o mapa paquimétrico, porque até então a gente fazia cirurgia refrativa só com paquimetria ultrassônica, né? Que é uma medida, assim, questionável, vamos dizer assim, onde a pessoa coloca a pressão e tudo. Então, o mapa paquimétrico é mais preciso e justamente mostra isso. Afastamento do ponto mais fino em relação ao vértex, né? Perfeito. Um comentário que você já mencionou, mas eu queria também falar também em relação à diferença entre os aparelhos, existe. Eu acho muito legal a sua experiência de você ver que não é, tal aparelho é o melhor. Você tem um serviço que tem um aparelho tal, outro serviço que tem um aparelho tal, então foi pontuado aqui que se você comparar os diferentes aparelhos, eles não são perfeitamente, vamos dizer assim, idênticos no que eles medem e de resultado. Isso foi, inclusive, um dos artigos do meu doutorado, era comparando o Galilei com outros aparelhos.
E é verdade, mas é como você disse, se esse é um aparelho que você usa no seu dia a dia, você acaba tendo aquela otimização da constante. Você tem uma lente intraocular que você usa em tal serviço e você sabe que, em vez de escolher o mais perto de plano, por exemplo, para obter metropia, você tem que considerar ele um 0,20, dar um desconto de 0,25, entendeu? Então você acaba tendo aquele know-how, aquele feeling realmente e a expertise de aparelhos em aparelhos. Então, todos os aparelhos são excelentes. Eu achei ótimo você ter mostrado a calculadora de Barrett, que realmente é o desejo de todo cirurgião, que ela já autopopule, que você não tenha que digitar, e que ela veio com essa inovação nos últimos congressos, no último ano e meio, mais ou menos um ano, da questão de você poder inserir o dado medido da córnea posterior. Da córnea. A gente ainda não está nessa fase de dizer assim, todo mundo tem que comprar quem quer cirurgia premium, porque é uma diferença gigante. Porém, a tecnologia acompanha isso. Então, se a gente já tem a calculadora que permite a gente usar esse dado, é questão de pouco tempo, na minha opinião, para a gente realmente ter os aparelhos medindo com essa precisão, da mesma forma que a gente usa o dado real da córnea anterior, para usar o dado real da córnea posterior. Mas realmente foi super completa, Flávia. Você abraçou o desafio em uma hora, menos de uma hora que a gente queria discutir, falar dicas de refrativa e de catarata. Então foi muito bom. Eu queria ver se a Dilana quer pontuar mais alguma coisa antes de passar para você, Flavinha, a palavra final. Não, eu só tenho a agradecer, realmente superou nossas expectativas e dizer para você que aqui apareceram elogios diversos, inclusive elogios até do Uruguai, né? Ai, que legal! A abrangência que a gente está atingindo com esse web update e podendo proporcionar brilhantemente seus conhecimentos a todo mundo. Então, realmente, parabéns e a gente só tem a agradecer. Obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição. É um prazer, de verdade. Nossa, não tem nem palavras para agradecer. É nosso. Muito obrigada, Flavinha. Obrigada. Eu vou pedir para a Dilana botar na tela, só para a gente falar bem rapidinho antes de desconectar os próximos web updates. Então, o nosso objetivo com esses web updates é realmente aproximar. Então, é como o Flávio falou, nessa pandemia, algumas coisas vieram para dificultar, como os estudos aí estão todos meio que parados, coletas de dados, mas também outras para facilitar. Então, está podendo estar 2 vezes na semana, ou às vezes 3, mas geralmente 2, com colegas do Brasil todo, da América Latina, realmente não tem tido preço, é realmente maravilhoso. E a gente tenta mesclar bastante. Então, Flávia veio hoje aqui e brindou com 2 subespecialidades, refrativa e catarata, mas todo web update meio que muda, então às vezes tem retina, às vezes teve ultrassom semana passada com Melina, foi excelente, catarata com o Dr. Beniz, oncologia com o Rubinho, e aí a cada semana vai mudando. O próximo, que é quinta-feira... Oncologia com Bubi. É porque todo mundo já pensa no pai. Bubi. O Neto, o Rubens Neto. E quinta-feira, que vai ser com Tereza Canadani, que é retina clínica. A gente espera todos vocês lá. E só lembrando de novo que a gente está começando a ter o Instagram e o nosso canal do YouTube para realmente ter um canal aberto com todo mundo, não ter isso de perdi a aula porque eu não tinha um link. Então, é só seguir nosso Instagram, que todos os links estão lá. E todos os web updates que a gente está seguindo para frente, mas também os que já passaram, vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Combinado. Muito obrigada, Flavinha. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Até a próxima. Você, como sempre... Obrigada. Nota 1000. Como? Muito obrigada. Obrigada. Um beijo bem grande. Beijo. Era ao vivo.